Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo de número 30, o quinto livro da Bíblia. O último livro do Pentateuco. Ai, Deus Santo. Você está sentindo a presença de Deus? Eu não sei você, mas eu estou sentindo uma presença que eu estou tremendo todinho aqui. As minhas carnes estão tremendo pela presença, pela nuvem de glória do Espírito de Deus que está neste lugar. E deixa eu dizer algo a você, se você entrou neste lugar enfermo, eu profetizo cura sobre a tua vida. Deixa eu aproveitar essa unção, né? Deixa eu aproveitar essa unção, virtude de Deus. Se você entrou neste lugar enfermo, você vai sair curado. Eu profetizo cura sobre a tua vida. Recebe aí, no nome do Senhor Jesus. Deuteronômio, capítulo de número 30. Você sabe que uma das coisas que eu mais amo na volta de Jesus é que no céu não vai ter liturgia, irmãos. A gente fica meio que preso à liturgia, né? Porque eu tenho compromisso com você, eu tenho hora a cumprir. E nem todo mundo está no mesmo embalo, né? Então a gente tem que ser breve no que a gente vai fazer, mas lá no céu vai ser um culto sem fim. Meu Deus, que glória. Aleluias. Deuteronômio, capítulo de número 30, eu quero ler com você a partir do verso de número 11. Aleluias. Porque esse mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus, para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que nos traga e nos faça ouvir, para que o façamos. Nem tampouco está além do mar, para dizeres, quem passará por nós além do mar, para que nos traga e nos faça ouvir, para que o façamos. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres. Vês aqui, hoje te ordeno proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os teus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra a que vais passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Amém? Você pode se assentar. Ao se assentar, ponha suas mãos sobre a Bíblia e ore ao Pai, para que revele a sua palavra nesta manhã. Espírito de Deus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor revele a tua palavra que acabamos de ler nesta manhã. Senhor, que não apenas nós a ouçamos, mas que também venhamos a entender, compreender, pelo Espírito da profecia, que nos revela Jesus. Então revela o verbo vivo nas nossas vidas, na tua igreja. É o que eu te peço em o nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom. Muito bom. Aleluias. Que o diga Israel. Eu quero falar um pouco com você nessa manhã a respeito de vida e morte, bênção e maldição. Deuteronômio, quando Moisés está
chegando ao fim da sua vida, Moisés relembra a Israel os direitos do povo de Deus, mas também relembra a eles os seus deveres. E Moisés está dizendo aqui sobre Israel que há uma palavra, que há um mandamento. E sobretudo Moisés deixa claro que há uma escolha. E eu quero iniciar nessa manhã dizendo a você que a tua escolha é o que vai definir todo o teu destino. A tua escolha vai definir todo o teu destino. E nós precisamos compreender que a partir do momento que eu tenho consciência da minha existência, eu passo a lidar com a vida e com a morte, com a bênção e com a maldição. E é interessante que nós não venhamos ignorar que o nosso futuro e o nosso destino está sendo decidido e traçado. E que nós não estamos numa brincadeira de faz de conta. Ou eu viverei, ou eu morrerei. Ou eu serei abençoado, ou eu serei amaldiçoado. Não existe uma terceira opção. Não existe uma zona neutra no mundo espiritual, e nem existe um capítulo ainda em branco que vai ser escrito. A verdade é, tudo já está decidido em Deus. Tudo já está decidido em Deus. Tudo já está preparado, tudo já está pronto, e eu preciso agora escolher. Muitas vezes nós nos comportamos como alguém que tivesse o direito de criar o destino. Nós agimos muitas vezes como se nós tivéssemos o direito de criar a opção que eu quero. Mas eu venho te dizer nesta manhã que você não tem direito de criar coisa nenhuma. Você é criatura, você não é criador. Você tem o direito de escolher o que já foi criado. Diga ao irmão que está do seu lado que se ele entender isso, ele já vai ter revelação do que eu vou dizer nessa manhã. Diga, você não tem o direito de criar nada. Porque você é criatura. Amém? Diga, mas você tem direito de escolher o que já foi criado. Amém? Então você não tem direito de criar nada, porque o Criador é Ele. Em alguma passagem na Bíblia, você já ouviu dizendo que o homem é criador de alguma coisa? Não, mas você vai encontrar várias, Deus fazendo menção da criatura, você como criatura, Deus chamando você como criatura. Então Deus está dizendo e propondo a você para escolher daquilo que já existe. Existe vida, existe morte. Não existe uma meia morte nem uma sobrevida. Existe vida ou morte. Não existe uma meia bênção ou uma meia maldição. Ou é bênção ou é maldição. Mas e se eu criar a minha zona de conforto, o lugar ideal que eu idealizei? Você não cria nada, querido. Você está entendendo o que eu estou te dizendo, amém? Não, mas eu sou dono de mim mesmo. Também não é. Se engana quem pensa que é dono de si mesmo. Não sois de vós mesmo, diz a Bíblia, mas sois de Deus. O fato de Deus nos dar o livre-arbítrio, o poder de escolher, o poder da decisão, às vezes nos dá a sensação de que eu estou coordenando alguma coisa, de que eu mando, de que eu estou no controle das coisas. Eu não estou no controle de nada. Deus está fazendo um convite para você nessa manhã, para que Ele assuma o controle da sua vida e Ele te ensine como viver e ser participante da natureza divina, porque sem mim nada podeis fazer. Quando Deus usa Moisés para dizer isso a Israel, Moisés está dizendo: olha,
Deixa eu dizer algo a vocês. Vocês só serão abençoados se a presença de Deus estiver ou andar com vocês. É impossível alguém ser abençoado se a presença de Deus não andar com ele ou nele. O segredo de viver uma vida abençoada, querido, não é o quão inteligente você é, não é o quanto que você sabe, é a presença de Deus. Se você afastar a presença de Deus, ou se você se afastar de Deus, então logo a maldição começa a te rondar. Algumas pessoas não entendem que bênção e maldição existe até hoje. Algumas pessoas pensam que a partir do momento que Jesus morreu na cruz, a maldição foi extinguida e ela não existe mais. Ué, pastor, você vai entrar em contradição? Não. Porque o texto que diz que Jesus levou a maldição é o mesmo texto que diz que ele levou a enfermidade. Isaías 53. E é o mesmo texto que diz que ele levou as nossas dores. Você fica enfermo? Você tem dores? Então também ainda existe maldição. E o que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que me apropriar da bênção. Eu tenho que me apropriar da cura. Eu tenho que me apropriar, amado, do alívio da dor. Eu tenho que tomar posse. Você está me entendendo, amém? Então Jesus quebrou a maldição, quebrou, mas eu tenho que me apossar dela. O que Jesus veio fazer, amado, foi tirar toda a força que a maldição tinha. Pastor, mas como é que eu quebro a maldição? Com a presença do Espírito Santo dentro de você. A pessoa do Espírito Santo na sua vida é o que faz quebrar toda a maldição. Porque é a presença de Deus na sua vida que vai te abençoar. É por isso que você precisa buscar a presença. É por isso que você precisa clamar pelo Espírito Santo. Ah, querido, não para de clamar pelo Espírito Santo. Às vezes, amado, nós fazemos campanhas de oração para tantas coisas e nós nos esquecemos de clamar pelo Espírito Santo. Nós nos esquecemos de reservar um tempo para ser cheio. Olha aqui para mim, você precisa reservar um tempo para ser cheio do Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Você precisa reservar um tempo, nem que seja para não dizer nada, mas estar prostrado diante dele, dizendo apenas: enche-me, enche-me. Isso é vital para a sua vida e para a bênção. Estou te ensinando um segredo de vida abençoada. Segredo de vida abençoada é estar cheio do Espírito Santo. O segredo de vida abençoada é dizer: venha sobre mim, venha sobre mim. Algumas pessoas se zangam porque elas oram, o Espírito Santo de Deus não vem. Mas é uma busca incessante. Não é uma oraçãozinha que um dia você está angustiado e diz: ah, batiza-me com teu fogo. Ah, não recebi, então estou de mal, não busco mais. Não. É uma busca insistente. Deus, eu quero viver novas experiências com o Senhor. Deus, eu quero viver novas experiências com o Senhor. Às vezes, querido, as coisas estão acontecendo ao nosso redor e nós estamos tão egoístas que nós só oramos: Deus, muda isso, Deus, muda aquilo, Deus, faz isso, Deus, faz aquilo, Deus, traz, Senhor, ai, Deus, leva, Senhor, ah, Senhor. Nós ficamos só gerenciando coisas, né? Muitas vezes nós usamos a oração para gerenciar os nossos interesses. Você não pode usar a oração para gerenciar os nossos interesses. A oração, amado, ela é para você se aproximar diante dele. E é um canal pelo qual você vai ser cheio do Espírito de Deus. Moisés está dizendo: olha, nós somos abençoados pela presença de Deus. Mas se nós afastarmos a presença dele, a maldição nos cobrirá. O homem que se afasta da presença de Deus, as coisas começam a desmoronar. E durante um tempo ele até sustenta. Porque nós somos habilidosos, né? Então durante um tempo nós até sustentamos as coisas como que se nada tivesse acontecendo. Mas deixa eu te dizer, se faltar a presença de Deus, tudo começa a desmoronar.
E é questão de tempo para isso chegar no alicerce de novo. A Bíblia diz, amado, que o fogo vai provar as nossas obras. E se as nossas obras, amado, for de palha ou de feno, vai haver uma grande destruição. O fogo lamberá tudo. Porque as nossas obras são provadas pelo fogo. Então eu quero dizer a você que manter a presença de Deus por perto é vital para você não ser amaldiçoado. Como é que eu mantenho a presença de Deus? Está aqui no verso 11 que eu li com você. O mandamento que está perto de você. Cumpra o mandamento que hoje te ordeno. Porque ele não está encoberto, nem tampouco longe de você. Porque o mandamento, ele está dentro de você. Aleluia. Ser humano, homem de Deus, mulher de Deus. O mandamento está dentro de você. Adão e Eva perderam a presença física de Deus. Porque eles pecaram. Eles se afastaram de Deus. Você conhece a história de Adão e Eva? Eles se afastaram da presença de Deus. E quando eles se afastaram da presença de Deus, a terra foi amaldiçoada. Foi a conta de Adão e Eva se afastarem de Deus e a terra recebeu maldição. Mas sabe a coisa boa? É que Deus não amaldiçoou o homem. Deus não amaldiçoou o homem. Porque ele não pode amaldiçoar a sua imagem e a sua semelhança. Então Deus não lançou maldição sobre ninguém. A terra foi amaldiçoada. Por quê? Por causa do homem. Então quem amaldiçoou a terra fomos nós. Não foi Deus. Os céus e a terra eu tomem testemunho contra vós. Que está liberado, bênção e maldição. Você liberou a maldição. Mas você não está amaldiçoado. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Pastor, o homem não está amaldiçoado, não. Deus não amaldiçoou a sua imagem e a sua semelhança. Tanto é que a Bíblia diz assim, Jesus se fez maldito por causa de mim. Você entende o que eu estou dizendo, amém? Jesus se fez maldito por causa de mim, porque está escrito, maldito aquele que morrer pendurado na cruz. Então, amado, Jesus assumiu a nossa maldição. Deus não olhou para o homem e disse, eu te amaldiçoo, eu arrebento com você, você está perdido. Porque se Deus tivesse feito isso, amado, não havia salvação para nós. É por isso que ainda tem uma porta aberta. É por isso que nós ainda temos uma chance. Porque pelo pecado a maldição entrou no mundo, diz a Bíblia. E Deus não tem pecado, então não foi através de Deus que a maldição entrou. A maldição entrou através do pecado. A Bíblia diz, se não fosse o pecado, a maldição e a morte não teriam entrado no mundo. A maldição e a morte só entrou no mundo por causa do pecado. Então foi o homem quem amaldiçoou a terra. Foi o homem quem gerou maldição quando se afastou do mandamento do Senhor. Você amaldiçoa a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, os seus negócios quando você quebra o mandamento. Quando você faz isso, querido, você está amaldiçoando. Porque o trabalho de Deus não é amaldiçoar ninguém. O coração de Deus não tem maldade, querido. O coração de Deus só tem bondade para te abençoar. Todas as vezes que Deus pronunciou maldição, Ele não diz eu te amaldiçoo. Ele diz maldito és, maldito serás, maldito te fizeste. Deus nunca chegou para ninguém e disse assim, eu te amaldiçoo. Porque se Deus fizesse isso, filho, o cara viraria um carvãozinho assim, ó. Você lembra?
de Marcos 11, 21. Quando Jesus olhou para a figueira e disse: eu te amaldiçoo, o que aconteceu com ela? Secou. Se Deus amaldiçoasse o homem, ele não sobreexistiria. Então bênção e maldição estão nas nossas mãos. Bênção e maldição está na nossa decisão. Não se faça maldito, querido. Porque Jesus se fez maldito para arrancar a maldição. A força da maldição. A maldição não pode te alcançar, a menos que você se afaste da presença de Deus. Quando o homem se afasta da presença de Deus, a maldição alcança-o. Salomão diz assim: visto que amastes a maldição, ela te cobrirá e te vestirá, como a tua carne veste os teus ossos. Porque amaste a maldição. Então, querido, hoje é um momento de decisão na sua vida. Você pode hoje se apropriar da vida e da bênção. Você pode hoje, querido, ser cheio do Espírito de Deus e chamar, querido, a presença de Deus para a sua vida. Quando o homem caiu lá no Gênesis 3:17, o Senhor disse para Adão o seguinte: a terra está amaldiçoada por tua causa. Foi Deus que amaldiçoou? Não. Gênesis 3:17, maldita é a terra por tua causa. Você quem criou essa maldição, você quem liberou essa maldição, e nós não demos conta de tirar ela. Jesus teve que descer e tirá-la, porque nós não demos conta de arrancar a maldição. O homem, quando começa a se afastar de Deus, ele vai saindo da presença de Deus sem perceber. E o Espírito de Deus, amado, o homem vai entristecendo o Espírito de Deus, ao ponto do Espírito de Deus sair e ele não perceber. Tem crente que não é mais crente e não sabe ainda. Tem crente, amado, que não é mais crente e não sabe ainda. Quando o Espírito de Deus saiu da vida de Sansão, ele não sabia. Quando Dalila gritou: eis que aí vem os filisteus, ele se levantou e disse: vai arrebentar com todo mundo. Cadê minha força? Senhor, cadê você? E os filisteus vieram, e ele não estava cego ainda, tá? Ele só tinha cortado o cabelo. Só tinha cortado o cabelo. E a força dele não estava no cabelo, tá, querida? O cabelo era só o sinal da aliança, era o sinal da obediência. Quando ele cortou o cabelo, o sinal da desobediência apareceu. Apareceu o sinal da desobediência, a presença foi embora. Quando a presença foi embora, Sansão já não era mais o mesmo. Ele nem percebeu. Ele virou para Dalila e disse: show off, né? Olha o meu show. Olha para mim que eu vou fazer com eles. Os filisteus pegaram ele pelos braços e amarraram. E ele: o que está acontecendo? Meu Deus, eu sou Sansão. Você é Sansão, mas a presença se foi. Em que condição Sansão ficou? De amaldiçoado. Ele liberou maldição sobre si mesmo. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Amém? Quando o homem afasta a presença de Deus, querido, essa presença de Deus vai embora. A maldição e a morte estão livres para agir na vida do homem. Quando Adão, amado, se afastou da presença de Deus, a primeira sentença foi a morte. Não viverás para sempre, Adão. Por que você fez isso? E essa liberação de Adão foi tão forte, que a Bíblia diz assim: o último inimigo a ser vencido na vida do homem é a morte. Mas Jesus venceu a morte. Venceu na vida dele, para me dar vida. Mas o último inimigo a ser vencido na sua vida é a morte. Sabe o que isso significa? Que se você se afastar da presença dele, você vai morrer. Não sei se teu irmão, não é uma coisa agradável de dizer, mas diga para o teu irmão, só para ele ficar esperto, diga: se você se afastar da presença de Deus, você vai morrer. Eu sei que não é muito elegante dizer para os irmãos, principalmente para os visitantes, né? O Mateus nem mexeu, está do lado do visitante, ele diz: eu não vou nem dizer para eles.
Mateus olhou para mim assim, ó. Mas é uma verdade. Se eu me afastar da presença de Deus, o primeiro sinal vai ser a morte. Eu vou morrer. Agora presta atenção, queridos. Quando você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, no primeiro amor, o que você fez? Você cutucou o inferno. Hã? Você disse, diabo, é a nação de Cristo, não sei o quê. Daí de repente os anos foram passando, você foi amaciando, e é como que se os demônios se esqueceram disso, né? Aham. Deixa eu te dar uma notícia péssima. O diabo não esqueceu de você, não. Ele não esqueceu que você meteu o dedo na cara dele, que você frustrou planos dele. Não importa quão quietinho você está aí, não, tá? Porque um dia, o fogo do Espírito que estava ardendo na sua vida, você ousou falar contra o inferno. Ai, pastor, então não deveria? Deveria ter continuado. Deve continuar. Você entende isso também? Tem gente que assim, ó, eu não vou mexer com o diabo, tá, seu diabo? E o seu diabo não mexe comigo, tá bom, seu diabo? E o diabo disse, tem acordo não, cara, que o que você já detonou até hoje não tem preço. Então eu vou acabar com você. Se afasta de Deus para você ver se eu não te devoro. O que garante a nossa vida, querida, é estar na presença. Está na presença, está na presença. Mas Deus é tão misericordioso que Ele ordena anjo para ver se o cara se converte. E Deus ordena anjo, e o anjo briga com o demônio, e o anjo diz, não vai matar hoje não, sai pra lá, e livra do acidente, e livra da morte, e livra do fogo, e livra da água, e vai livrando, até que um dia o anjo diz assim, Deus, dá um jeito no marmota aqui, que não tem jeito não. Deus diz, então sobe. Se Deus dizer então sobe, já era. O cara perece mesmo. A terra foi amaldiçoada. Deus não amaldiçoou o homem. A terra foi amaldiçoada pelo homem. E sabe o quê? Quando a terra foi amaldiçoada pelo homem, ela reagiu. Diga ao irmão que está do lado, quando a terra foi amaldiçoada pelo homem, ela reagiu. É, querido, porque maldição sem causa não se cumpre. Mas havendo causa, ela se cumpre. O Jó diz assim, ó, o junco sem lama não viceja. Maldição sem causa não se cumpre. Capítulo 8 de Jó. Mas se a maldição foi liberada, a terra vai reagir. Sabe como a terra reagiu? Só vai dar o fruto se você plantar. Vai ter que carpir mato, senão o mato vai sufocar a árvore frutífera. Até esse ponto, lê Gênesis 1, só tinha árvore frutífera, não tinha nenhuma árvore que não dava fruto, era tudo frutífera. O Senhor virou para Adão e disse, por tua causa vai nascer espinho na terra, a terra está reagindo. A terra reagiu imediatamente, nasceu espinhos e abrolhos, diz a Bíblia. Não tinha espinho na terra. Você está entendendo o que eu estou te dizendo, amém? A semente não brotou mais sem que ele plantasse, do suor do teu rosto viverás. Tem gente que xinga o Adão até hoje, né? Adão, quando a coisa está, você está lá suadão. Eita Adão, eita Adão. Sabe por quê? Que se você quiser comer agora, você tem que plantar. A Bíblia diz, amado, que antes do pecado, brotava. Brotava. Você entendeu? Imagina você, amado, o trabalho que você tinha era só de colher. Os campos aí, querido, não era essa vegetação inativa. Se você entrasse numa floresta, querido, era só fruta, só grãos, tudo, você não precisava trabalhar, é só ir lá e colher, e o resto do tempo, adorar a Deus. Adorar a Deus, adorar a Deus. Sabe aquela desculpa de que quando eu ficar rico, eu vou trabalhar na obra? Deixa de ser Adão, rapaz. Deixa de ser Adão, esse negócio aí é só lá no céu. Porque Adão complicou o negócio. Você tem que agora fazer paralelo. Você tem que trabalhar e adorar, a carga ficou pesada.
Deus está dizendo para o seu povo: olha, o mandamento, ele não está longe de você. Ele não está no céu para você dizer: ah, mas tá, quem vai trazê-lo? Ele não está além do mar para você dizer: quem que vai atravessar os mares? Mas ela está dentro de você, na tua boca e no teu coração. Eis que hoje tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Querido, a terra é responsiva. Quando Caim matou Abel, Deus amaldiçoou Caim? Não. Eu já vi um monte de gente dizer: Deus amaldiçoou Caim. Deus não amaldiçoou. Você não vai encontrar na Bíblia, em lugar nenhum, Deus amaldiçoando o homem. Você vai encontrar o homem sendo amaldiçoado, Deus pronunciando a maldição e a causa dela. Gênesis 4:11, quando Caim mata Abel, Deus diz: ei, o sangue do teu irmão clama desde a terra, no verso 10. E no verso, clama por justiça. E no verso 11 diz: amaldiçoado você está sendo, porque a terra está te amaldiçoando. Amaldiçoado serás, porque a terra está respondendo a maldição do sangue derramado. Primeiro homicídio. A terra agora, amado, tudo que cai na terra, ela reage. Tudo que cai na terra, ela reage. É por isso que Jesus fala no seu evangelho. Se você pegar os 4 evangelhos, você vai ver Jesus o tempo todo falando de semente. Semente, terra boa, semente, planta semente, planta semente. A terra reage. Se você abençoa, ela reage. Se você amaldiçoa, ela reage. Provérbios, então, amado, está cheio de textos dizendo: não amaldiçoa o rei, deixa de ser burro. Se você amaldiçoar o rei, ele vai responder com maldição. Não amaldiçoa o governo. Se você amaldiçoar o governo, é responsiva, a maldição é responsiva. Não amaldiçoa a terra que você está, porque se você amaldiçoar a terra que você está, ela responderá com maldição. Você está lidando com bênção e maldição, querido, o tempo todo. A terra é responsiva. Agora eu tenho um segredo de Deus para você. Quando Deus, Gênesis 1, quando Deus estava criando todas as coisas, há uma coisa maravilhosa. Deus, Ele, criando todo o habitat natural da terra, você percebe uma coisa, que a palavra de Deus abençoando a terra, era tornando ela um reagente, reagindo à palavra. A terra reage à palavra, desde o começo. Como foi que as plantas foram criadas? Gênesis 1. Pelo amor de Deus, igreja. Primeiro capítulo da Bíblia. Se você não leu nem o primeiro, imagina o último. Deus disse assim: e disse Deus à terra: produza plantas, sementeiras, sementes e sementeiras. E seja assim para sempre. Toda vez que cair uma semente em ti, reaja. Deus não foi lá e não moldou as plantas. Deus disse para a terra, liberou uma palavra e a terra reagiu. Desde o começo é assim, a terra reage a uma palavra. Amém, meu Deus. Já teve gente que já entendeu, né? Aleluia, Senhor. Porque você é terra, querido. Mas eu vou chegar lá, vai com calma. Todas as vezes que a palavra foi liberada, a terra reagiu. E é o que Deus espera de você, mas eu vou chegar lá daqui a pouco. Como que os peixes e as aves foram criadas? Não sei se você sabia, mas as aves vieram da água. É. Gênesis 1 diz assim, Deus diz assim: olha, águas produzam peixes, cardume de peixes, répteis de todas as espécies, produzam, e aves que voem, saiam de ti, das águas.
Quantos peixes Deus moldou com a sua mão? Nenhum. Foram as águas que fizeram. Você está entendendo o que eu estou te dizendo, amém? E os animais, pastor? Os animais também vieram da terra. Deus disse, brote da terra os animais. Os animais também saíram da terra. E os animais se tornaram vivos. E Deus disse, povoem a terra, porque eu vou criar um serzinho que come de tudo. E Deus abençoou e disse, de todas as plantas da terra e de todos os animais que o homem tiver vontade de comer, se alimente. Tem uns que tem coragem até, né? Tem uns que Deus criou que foi um desafio, né? Que vem no seu prato e você diz, foi Deus quem criou isso? Hã? Já aconteceu com você? Eu já fui, não vou contar. Já fui num restaurante, colocaram um negócio lá, eu digo, não sei se foi Deus que criou esse negócio, não. Me nego a comer isso. Só brincadeira. Eu já ouvi alguém dizendo que o homem se tornou carnívoro depois que pecou. Daí o homem começou a matar o animal. Conversa. Gênesis 1, antes do homem pecar, a Bíblia diz, criou Deus para mantimento. E disse Deus, isso aqui é para tudo que o homem quiser comer. Tudo que ele tiver vontade de comer, ele coma. Só tira o veneno se você vai comer alguma coisa venenosa. Tem uns peixes venenosos por aí. Mas Deus, querido, Gênesis, ainda em Gênesis, quando Deus criou o homem, no Gênesis há duas expressões. Eu não posso me demorar muito porque eu estou fazendo um compromisso de acabar no horário. Eu estou me disciplinando. Ô Jesus, me ajuda. Mas já vi que não vai ser hoje. Você acha que eu concluo isso aqui com 1 minuto? Se você quiser, eu paro. Nossa, mas teve uns nãos aí que foi tão forçado. Não, mas teve uns nãos verdadeiros também. Gênesis 1 e Gênesis 2 revelam duas coisas diferentes. No Gênesis 1, 26 e 27, a Bíblia diz assim, Deus criou o homem e a mulher. Ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Macho e fêmea os criou. E aí lá no capítulo 2, no verso 7, ele diz assim, e Deus formou o homem do pó da terra. Presta atenção que tem uma diferença muito grande entre criar e formar. Eu fui criado em Deus, e esse é o mistério do ser humano. Quando Deus me criou, Ele criou primeiro o meu espírito. Quando Ele me formou da terra. E Deus também formou Eva da costela do Adão, no verso 21, matérias, né? O homem já reagindo, né? O homem reagindo. E aí a mulher começou a reagir, e então começou a nascer seres humanos, desses seres humanos, porque a terra é responsiva, e nós continuamos respondendo até hoje, o sêmen do homem cai dentro do útero da mulher, responde, você entende isso, amém? Presta atenção, eu fui criado nos céus, foi lá que eu fui gerado. Você foi gerado nos céus. O teu formato foi dado aqui na terra. Então, você é a excelência da criação. Sabe por quê? Nenhum outro ser está conectado com os céus e a terra, a não ser você. Você entende isso, amém? Nem os anjos. O salmista diz isso no Salmo 104. Nem os anjos.
Você é o único ser da existência que está conectado entre os céus e a terra. E às vezes a gente dá uma de besta e perde a oportunidade de glorificar o Criador da forma que Ele merece ser adorado, da forma que Ele merece ser glorificado. Nós não percebemos, amado. Ainda tem gente orando pelos cantos dizendo: eu não tenho valor, eu não tenho valor. Você é o único ser que tem dos céus e da terra em você. Você é o elo de conexão entre os céus e a terra. Se você ler Gênesis 1:1, a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Você, amado, foi gerado para ser o elo entre os céus e a terra, ao ponto de fazer Jesus descer dos céus e vir habitar na terra por tua causa. Não se afaste da presença de Deus, porque o mistério é maior, porque o mistério, amado, é um mistério de eternidade. O fôlego de Deus soprou em nós. Agora deixa eu te dizer que eu estou quase concluindo, que esse assunto é para seminário, né? Não é para um culto. Você sabe por que nós temos redenção e a chance de sermos redimidos? Porque quando eu fui formado, a terra não tinha sido amaldiçoada ainda. Deus não me formou de uma matéria amaldiçoada. Diga para o teu irmão: você não foi formado de uma matéria amaldiçoada, querido. Agora você vai profetizar coisa boa nele. Diga assim: é por isso que você é uma bênção. É por isso que a palavra de cura reage quando ela cai no seu coração. É por isso que o milagre acontece em você. Você não foi criado de uma matéria amaldiçoada. Come on, igreja. Você foi criado antes da maldição tocar a terra. E o que deu vida a essa matéria não amaldiçoada? Um fôlego do soberano. O fôlego do soberano soprou sobre você. E desde então, o Espírito busca reentrar no homem. É por isso que o segredo é ser cheio do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo de Deus vem no homem, o homem desperta a consciência de céus e terra. E o homem passa a funcionar para o qual ele foi criado, o elo entre os céus e a terra. Você entende isso, amém? Meu Deus, grande é esse mistério, diz o apóstolo Paulo. Grande é esse mistério, diz o apóstolo Paulo. Quando Deus fala do homem e da mulher, da sua criação, Deus fala em Gênesis, no 1, 26 e 27, que os dois foram criados ao mesmo tempo, mas formados em períodos diferentes. Como que pode ser esse negócio? Criado é uma coisa, formado é outra coisa. Você recebeu um corpo físico. Então não diga: eu sou amaldiçoado, ou eu não tenho jeito mesmo, ou Adão encerrou-me na maldição. Não. Porque você não foi criado debaixo de maldição. A primeira matéria que foi utilizada não tinha maldição na terra. Então você pode voltar à essência. Então você pode voltar à essência. É só você voltar ao mandamento. É só você se levantar hoje e dizer: eu não vou viver mais uma vida medíocre longe da presença do meu Deus. Jesus veio abrir um novo e vivo caminho, querido, para que eu volte à presença. Havia uma inimizade e essa inimizade foi desfeita. Agora o caminho está aberto, amando ao Senhor teu Deus. O segredo está no amor. Quem ama obedece. Quem ama não entristece. O verso 18 fala de uma denúncia. Eu hoje te denuncio
que você não sabe quem você é. Eu faço uma denúncia, dizia Moisés, e eu tomo os céus e a terra por testemunho. Por que Moisés diz, eu tomo os céus e a terra por testemunho? Porque você é o elo entre os céus e a terra. Aleluia, Senhor. É por isso que você deseja tanto voltar para casa. Amém, meu Cristo, amém. Que está na essência do teu espírito. Você foi criado lá. Para nós orarmos. O verso 20 diz assim: amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele. Oh meu Deus, pois Ele é a tua vida. Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó, que lhes havia de dar. Coloque-se de pé no nome de Jesus. Você, amado, está pronto para reagir à palavra de Deus. Você está pronto para reagir à palavra de Deus. E a Bíblia diz, amado, que a natureza tem ardente expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Que os filhos de Deus reajam à palavra. Porque quando reagir à palavra, vida e bênção fluirá no seu interior. Como disse Jesus, como rios de águas vivas. Você vai orar e vai sair da tua boca palavras de bênção. Eu quero que você ore pela sua casa. Eu quero que você ore pela sua família. Eu quero que você ore pelo seu casamento. Aqueles que são casados. Os que não são casados, profetiza no casamento que virá. Começa a abençoar. Eu abençoo a minha casa. Não amaldiçoa o seu trabalho. Tem gente que amaldiçoa o trabalho e diz, esse infeliz desse trabalho. Não, abençoa o trabalho que Deus te deu. Esse filho que só me dá trabalho, não, abençoa, não amaldiçoa, porque a terra reage. Mas a terra também reage à bênção. Isso, vai orando, vai abençoando a tua casa. Vai abençoando a tua família.